Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Em caráter excepcional, hoje contamos com Mara Rita Dias. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Em Livro Aberto, vamos destacar a questão 961 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Resposta: a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Prezados ouvintes, hoje vamos falar sobre o Evangelho no lar e sua importância. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A boa nova trazida por Jesus seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a posteridade. A palavra do Mestre soou primeiramente na atmosfera suave de Nazaré e se fará ouvir por todos os cantos do mundo quando soubermos vivenciá-la nos nossos círculos domésticos. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um lar, a observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E o sacrifício tece a felicidade comum. Por isso, Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, nos oferece belíssima página denominada O Culto Cristão no Lar. Conta que estava Jesus instalado provisoriamente em casa de Pedro, em uma noite prateada de luar, quando tomou os sagrados escritos e falou com bondade: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou e respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores.
ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus continuou: e o oleiro, que faz para atender a sua tarefa? Certamente, respondeu Pedro, modela o barro para dar-lhe a forma adequada à construção. O bondoso mestre insistiu: e como procede o carpinteiro? Sem vacilar, respondeu o interlocutor: lavrará a madeira, usará o serrote e o martelo. Enfim, aperfeiçoará a peça bruta para a criação do que deseja. Afirmou então Jesus: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e primeiro templo da alma. O lar é exportador de caracteres para a vida comum. Se o negociante oferece o melhor para a comunidade, a paz no mundo começa sob as telhas de nossa casa. Como conseguirmos a paz do mundo se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes? Se não amamos o nosso próximo, o mais próximo, como amar nosso Pai que nos parece tão distante? Assim, por que não instalar em teu lar, ao redor da mesa abençoada que nos oferece o pão, a sementeira de felicidade para todo mundo? O Pai nos dá o pão e oferece também a luz dos teus ensinos. Simão Pedro, com os olhos humildes e lúcidos, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares dos apóstolos à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. O que é o Evangelho no lar ou culto cristão no lar? É uma reunião fraterna dos componentes do lar sob o amparo de Jesus. Nela, os integrantes da família estudam os ensinamentos de Jesus com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Sua prática constante visa a reflexão sobre nossa conduta diária e a adequação de nossos atos dentro dos princípios cristãos, propiciando ainda uma higienização da atmosfera psíquica do lar. O Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Na verdade, quando a criatura encontra o entendimento que lhe orienta o modo de ser, não se limita às reuniões convencionais, por exemplo, da casa espírita, e procura trazer Jesus para o santuário familiar. É o momento em que percebemos que Jesus é o renovador de nossas vidas. Jesus, quando acolhido no nosso lar, na nossa casa, corrige nossas maneiras, inspira-nos as palavras e freia nossas paixões. Com o entendimento de suas lições, tornamo-nos habilitados a agir no bem, implantando o reinado de paz e amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre. Mas o que é o Evangelho de Jesus? Qual a sua diretriz a favor da humanidade? O Evangelho de Jesus é um código de ética e de moral de cunho científico. As orientações de Jesus, sintetizadas na lei do amor, formam a ciência da vida. Dão-nos informações sobre o comportamento a ser aplicado no contato com nosso semelhante e também no que se refere à intimidade de nós mesmos. Uma avaliação da nossa própria intimidade. Ensina também que toda ação
por mais insignificante que seja, gera uma reação. Portanto, somos os construtores de nossa felicidade ou de nossa desdita. O Evangelho é um manual de boas maneiras, um consultório de psicanálise e um roteiro de vida seguro. Meimei nos ensina: praticas cultos diversos em casa de maneira imperceptível. O culto da limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança, o culto do bem-estar. A higiene externa, entretanto, não pode incluir a pureza do pensamento. Estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza essencial. Bem-estar, muitas vezes, é provisória ilusão. Se abraçaste realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto, com o Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança é harmonia moral. O carinho é entendimento fraterno e o bem-estar é realmente a dedicação de cada um ao bem de todos. Que estas palavras possam ajudar-te na formação do teu núcleo de evangelho entre as paredes do próprio lar, porque se a doutrina espírita é o Cristo em luz para a humanidade, acima de tudo, é a luz do Cristo no coração. Emmanuel nos recomenda na mensagem Jesus no Lar. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família evangelizada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus depende a melhoria e a redenção do mundo. Vejamos as finalidades do Evangelho no lar. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, a qual possibilita compreendê-lo e espírito e verdade, facilitando assim pautar nossas vidas segundo a vontade do Mestre. Criar em todos os lares o hábito salutar de reuniões evangélicas para que os integrantes despertem e acentuem o sentimento de fraternidade que deve existir em cada criatura. Pelo momento de paz e de compreensão que ele oferece, unir mais as criaturas, proporcionando-lhes uma vivência mais harmoniosa. Tornar o Evangelho melhor compreendido, além disso, sentido e exemplificado. Higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo assim mais fácil influência dos mensageiros do bem. Ampliar o conhecimento literal e espiritual do Evangelho para oferecê-lo com mais segurança a outras criaturas. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da oração e da vigilância. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que ajudem com mais eficiência o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor.
Enfim, é trazer Jesus para dentro de nossa casa. Oferecemos nesta oportunidade o roteiro que podemos seguir para a realização do Evangelho no lar. Escolher um dia e uma hora da semana em que seja possível a presença de todos os elementos da família ou da maior parte deles. Observar rigorosamente esse dia e essa hora da reunião para facilitar a assistência espiritual. Iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea, em que mais do que as palavras tenham valor os sentimentos. Fazer leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo ou de obras complementares de comentários evangélicos de autores idôneos. Fazer comentários breves sobre o trecho lido, buscando sempre a essência dos ensinamentos de Jesus para a sua aplicação na vida diária. A reunião poderá ser dirigida por qualquer membro da família ou algum que tiver maiores conhecimentos doutrinários, que deverá incentivar a participação de todos os presentes, colocando as lições ao alcance dos de menor compreensão. Fazer vibrações pelo lar, para os presentes, parentes, amigos. Fazer a prece de encerramento. Observemos ainda algumas sugestões. Pode-se fazer vibrações especiais para casos que preocupem os presentes ou a sociedade. Evitar comentários e acusações aos participantes ou a pessoas e religiões, mantendo conversação edificante. Não suspender a prática de o Evangelho no lar em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. Visitantes ocasionais podem ser convidados a participar, sim, explicando, caso não sejam espíritas, que não se trata de sessão espírita, mas de um breve estudo do Evangelho seguido de preces. Pode-se usar do passe e da água fluidificada em favor dos participantes. Pode-se deixar a água filtrada para ser fluidificada durante a reunião, devendo a mesma ser bebida por todos da família logo após o término do Evangelho. Acautelar-se para não transformar a reunião em trabalho mediúnico e não se devem realizar sessões de desenvolvimento mediúnico ou de desobsessão no ambiente familiar, pois os lares não estão preparados para estes tipos de trabalhos que requerem condições vibratórias especiais, só encontradas nos centros espíritas, que fique bem claro. Crianças podem tomar parte na reunião, sim, quando tiverem idade e maturidade suficientes para acompanhar os trabalhos, sem inquietação e fadiga. Elas podem colaborar segundo sua capacidade, executando tarefas como fazer a prece de abertura ou de encerramento. A duração da reunião deverá ser de 20 a 30 minutos, aproximadamente, não mais que. Diz Joana de Ângeles que o Evangelho no lar é trazer o Cristo para a nossa casa. Contrapondo-se à onda crescente de violência, depressão e desinteresse pelas realidades espirituais, o Evangelho de Jesus trazido ao lar faculta a visão de um futuro promissor, fazendo germinar as sementes do amor que enriquecem os espíritos de paz, recuperando os portadores de enfermidades e medicando-os com as dádivas da saúde. A mensagem do Reino de Deus cada semana na família representa remédio valioso que consegue recompor distonias psíquicas àqueles que estão anestesiados por forças negativas pretéritas. Há mais enfermos no mundo do que se supõe que existam. Isto porque, no reduto familiar, raramente se pratica a conversação edificante, o entendimento fraterno,
a tolerância geral e o amor desinteressado. As criaturas, trazendo ainda as lembranças traumáticas dos próprios erros praticados em outras vidas, deixam-se arrastar por sentimentos de rebeldia e violência, e aí nasce a indiferença, o desrespeito e a revolta. A família então se transforma em palco de tragédias sucessivas. Porém, quando Cristo se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As vibrações da intolerância e os tóxicos da ira, as palavras azedas, vão desaparecendo ao suave e doce contágio do seu amor. As expressões de desarmonia e desconforto se transformam em entendimento, alegria e refazimento. Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz e aqueles que o buscam experimentam sintomas de esperança, otimismo e equilíbrio. Querido ouvinte, abre o livro da vida e medita nos ensinamentos de Jesus, pelo menos uma vez por semana, juntamente com aqueles que vivem contigo na convivência familiar. Mergulha a mente em suas lições, embriaga o espírito na esperança, beba a água viva, generosa e abundante e marcha na direção do amor e do bem. Se não consegues a companhia de todos, faze-o assim mesmo. Insista ainda assim. Se impedimentos surgem na hora do teu encontro semanal com Jesus, não desesperes e retomas a tentativa perseverando. Quando Cristo penetra em nossa alma, nos sustenta. Faze do teu lar um santuário onde se pode aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Quando Jesus instaurou nos lares humildes dos discípulos o momento da prece, da palestra edificante, inaugurou a era de convivência pacífica, da discussão produtiva no intercâmbio com o mundo espiritual. Quando abrimos o lar, uma vez que seja, a cada 7 dias, experimentamos com ele a aventura de aprender a amar, para bem servir e crescer em liberdade, integrando-nos à família universal em nome do amor de nosso Pai. No momento musical, vamos ouvir agora a música, composição de César Tucci, canta Ana Lívia Nalini e César Tucci, Encontro Marcado, CD Cancioneiro Espírita. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para
Sementeira em Foco. No Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais. História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299, 24 horas no ar. Hoje, na divulgação dos Centros Espíritas de Franca, vamos destacar a história do Centro Espírita União, Fé, Esperança e Caridade, em documento gentilmente oferecido por Marcos Mercado, integrante da entidade. Esta entidade, conforme documento oficial, é espírita e beneficente. Localiza-se à Rua Padre Anchieta, 2360, em Franca, São Paulo. É onde você frequenta, Mara? Sim, Eurípides. Há muitos anos. Maravilha. Muito conhecido como Centro da Dona Rosinha, pois foi ela presidente desta instituição de 1969 a 10 de maio de 1993, data do seu desencarne. Portanto, 24 anos de presidência. Com o desencarne da Dona Rosinha, cujo nome completo é Maria Rosa Fernandes Rocha, assumiu a presidência da entidade a Dona Diva Leonilda Barini, que era vice-presidente. Depois desta data, a mudança de presidência se dava de 4 em 4 anos. A entidade União, Fé, Esperança e Caridade, UFEC, foi fundada em 25/11/1926, portanto, há 95 anos, e sua primeira diretoria empossada constava presidente Joaquim de Oliveira Coelho, vice José Coelho, primeiro secretário Moacir de Oliveira, segundo secretário Elza Oliveira, tesoureiro Antônio Jacinto Varges, procuradora Claudemira Costa, zeladora Maliana Quintina da Silva. A instituição tem as seguintes finalidades: os estudos de todos os fenômenos relativos à manifestação espírita, de acordo com a doutrina de Allan Kardec, e as suas aplicações das ciências morais e físicas, históricas e psicológicas. Manter atividades de beneficência compreendendo farmácia homeopática para socorrer os enfermos e necessitados e que exerce proteção também a todos os associados. Os 2 prédios que compõem a entidade foram doados pelo casal Joaquim de Oliveira Coelho e Joana de Oliveira Coelho. Observa-se que Joaquim foi presidente da primeira diretoria em 1926. A doadora Joana desencarnou em 17/6/1938. A entidade recebeu o título de utilidade pública no âmbito municipal em 7/5/1971, através da Lei 1971. E o título de utilidade pública estadual em 14/10/1980, através da Lei 2474.
Ainda o título federal em 12/3/1985, através do decreto número 91.108. E o registro de pessoa jurídica é de número 25 em 15/2/1929. Podemos afirmar que a entidade trabalha na difusão da doutrina espírita há mais de um século, embora tenha sido fundada no ano de 1926, pois normalmente os grupos costumavam se formar bem antes, se estruturar e só depois é que vem o registro. Queremos ressaltar a presença de alguns presidentes. A primeira ata de que temos registro é de 1 de 1938, presidente Joana Oliveira Coelho, reeleita. E em 1/3/1939, assume a presidência Nicola Maniglia, que vai até 27/3/1968, quando ficou doente. Ele ficou na presidência durante 30 anos e, na sua ausência, assume a vice, Maria Rosa Fernandes Rocha, que permaneceu no cargo até seu falecimento em 10/5/1993, presidindo a entidade durante 25 anos. Cabe ressaltar que o único diretor ainda no corpo físico da diretoria de 1969 e que participou de todas as outras diretorias é Rui Gotardo Rocha, atual diretor de patrimônio da instituição, portanto, mais de 50 anos de dedicação à causa espírita. Não podemos também nos esquecer que já desde aquela época frequentava a entidade Mercedes Centeno Machado Mercado e que sempre se dedicou à evangelização. Queremos prestar uma homenagem também muito especial a Jandira Barbosa, desencarnada recentemente e que por mais de meio século se dedicou a esta instituição. Nesses mais de 100 anos de atividade desta casa, muitos trabalhos foram realizados. Evangelização infantil, roupeiro, curso para gestantes, entrega de enxovais para bebês, campanhas de cobertores e agasalhos, distribuição de cestas básicas, bazares e participação em mais de 30 feiras da fraternidade de nossa cidade, promoções de pizzas, escola de informática, palestras, estudos do COEM, que é Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Além disso, o prédio passou por várias reformas. Queremos informar também que durante 2 reformas do prédio do Centro Espírita Esperança e Fé, a Nova Era, nossa entidade teve a honra de alojar todos os seus membros durante muitos meses, conta a atual diretoria. Enfim, durante mais de meio século, a entidade desenvolveu ininterruptamente trabalhos espíritas às segundas, quartas e sextas-feiras, constando de estudos da doutrina e atendimento aos espíritos sofredores, e ainda passes no período diurno com prece e explanações. Com o aparecimento da Covid, a entidade sofreu uma interrupção das atividades, mas os trabalhos já estão retornando e atualmente são: às segundas e quartas-feiras, trabalhos de comunicação dos espíritos. Às terças, trabalho de desobsessão, atividades do roupeiro e ateliê de costura criativa. Bem recentemente, iniciou-se a distribuição de marmitex a moradores de rua, uma vez por mês, e distribuição de agasalhos. Às quintas-feiras, temos trabalho de estudo da doutrina de forma presencial. E às sextas-feiras, também estudo da doutrina no formato online. Desde o início da pandemia, a entidade não deixou de fazer a distribuição de cestas básicas a centenas de famílias carentes, mantendo este trabalho que já há mais de meio século
estava sendo desenvolvido. Atualmente, a entidade está sendo presidida por José Ronaldo Campos, nosso amigo. As informações foram fornecidas por Rui Gotardo Rocha, diretor do Patrimônio, e Marcos Mercado, segundo tesoureiro, em 28 de maio de 2022. Queremos acrescentar que Marcos Mercado acredita que o movimento espírita francano iniciou-se com o senhor José Marques Garcia e que do Centro Espírita Esperança e Fé, conhecido por Nova Era, devido à fundação do jornal, dali companheiros resolveram estender as raízes do espiritismo para os bairros. Surgiu a instituição Liga Espírita do Oeste, Instituição Estrada de Damasco, Grupo Espírita Luz e Amor, União Fé, Esperança e Caridade, Fundação Educandário Pestalozzi e diz Marcos Mercado: nossas homenagens aos primeiros bandeirantes do espiritismo em terras francanas. Sei que posso esquecer algum nome, mas vou citar: José Marques Garcia, José Russo, Dona Leonor Neves Gomes, Antonieta Barini, Roso Alves Ferreira, José Barcelos. Esta é a linda história desta tão querida entidade de Franca, Centro Espírita União, Fé, Esperança e Caridade, o FEC. Correio do Além. Os espíritos falam conosco. No Correio do Além, hoje vamos ouvir do livro Depoimentos Vivos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Missiva de Mãe. Quem interpreta é Andréia Brito. Meu tesouro, desde que partiste para o mundo espiritual, eu contemplava o teu leito pequenino e vazio, através de uma cortina de lágrimas, com o coração despedaçado. Escutava a cada instante a melodia de tua voz, doce e ingênua, que me seguia sem cessar. Como é dolorosa a aflição dos que ficam. Sem ti, o sol perdeu para mim a cor e a luz, e o sussurro do ar imitava apenas meu lamento. Recordo-me quando orei pela 1000ª vez, pedindo a Deus, suplicando para encontrar-me contigo. Hoje, na terra do além procuro por ti. Ainda não te encontrei, mas rogo, sem desespero, pedindo-te, leve-me contigo para um novo reencontro da tua atual morada, a fim de que o entusiasmo e a alegria estanquem por fim as lágrimas que não consigo deixar de verter. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. No Sementeira Responde, vamos atender a nossa prezada ouvinte Raquel Jardim, que perguntou à equipe do Idefran: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Quem responde é Sônia Lúcia Rodrigues. O sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo juntos, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que com o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas.
Encerramos assim o Sementeira Cristã de hoje com a poesia A Igreja em Casa, de João de Deus. Do culto cristão do lar nasce a fonte cristalina de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele aprendemos a amar a dor, a luta, a alegria e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira que te guarda a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás então contigo, sobre a crença que te abrasa, o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. Agradecemos a audiência de todos os nossos ouvintes. Ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela sua rádio Idefran ou canal YouTube. Idefran apresentou Sementeira Cristã. Idefran é amor no ar.